dia. Espero que todos estejam bem. O pastor Sávio não está hoje presente aqui pela manhã, está num compromisso familiar. E eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas palavras, porque da outra vez eu disse, o pastor Sávio não está entre nós. E aí o pessoal falou, morreu? Não, ele não está entre nós aqui presente, está em viagem, está retornando, inclusive. Provavelmente à noite estará aqui conosco, tá bom? Nós terminamos semana passada a série no Salmo 23, foram alguns sermões que foram abençoadores para a nossa vida, a gente pôde aprender bastante. Nós vamos ter agora 2 domingos para poder retomar as séries. Daqui a pouco vocês vão ter mais informações da próxima série, mas tanto esse domingo agora como o domingo que vem, não será, nenhum sermão será através de série, mas serão o que chamamos de sermões avulsos, podemos dizer assim. Tá? Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram aqui na sexta-feira por conta da ordenação. Agradecer o carinho, de vocês. Muito obrigado por terem estado aqui. Muitos outros não puderam estar, mandaram mensagem. Enfim, foi avisado assim, meio que de última hora a ordenação, porque para ter ordenação tem que passar pelo concílio, meus irmãos. Então, assim, eu tinha que passar no concílio primeiro para poder agendar, que eu poderia não ter passado no concílio. O concílio durou só 3h30, mais ou menos, de perguntas. Foi bem legal, bem legal. Mas agradeço aos irmãos o carinho, de verdade, assim, muito obrigado. Foi um tempo muito especial. Sei que nem todos puderam estar, mas mesmo assim eu sou muito grato a Deus pela vida de todos, pela vida dessa igreja. Eu estava refletindo essa semana, pensando assim nas grandes conquistas da humanidade, nas grandes descobertas, nos grandes acontecimentos ao longo de toda a história da humanidade. E eu fui pesquisar uma espécie assim, de top 5, ou top 10, né? Eu peguei assim, os 10 maiores acontecimentos da história da humanidade. E aí veio lá, o top 10 lá, veio lá as vacinas, a penicilina, a internet, o telefone, a escrita, a roda, a automação industrial, a eletricidade. E, meus irmãos, pasmem vocês, compondo o top 10 das maiores conquistas, das coisas mais extraordinárias que aconteceram na história da humanidade, estava assim, Fluminense, campeão da Libertadores. Aí eu comecei a desconfiar desse negócio de inteligência artificial. Não sei se isso procede muito. Mas o que nós vamos falar hoje é de um acontecimento histórico que marcou a nossa vida. Algo que chegou a mim e a você e que mudou a nossa história de maneira eterna. Algo que vai muito além da ciência, da medicina e da tecnologia. Algo que transforma a nossa vida agora e transforma a nossa vida para toda a eternidade. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia no texto de Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Inclusive, ganhei essa linda Bíblia aqui, meus irmãos, e estou usando ela. E ela é boa, porque tem letra grande, né? Não sei se vocês estão percebendo aqui, talvez vocês consigam ler daí, né? Que a minha idade já está, né? Como diria Sávio, né? E aí a letra é grande, é bem legal. Agradeço o carinho desse casal e me presenteou com essa linda Bíblia e estou usando ela hoje. Mateus 28, do versículo 16 ao versículo 20. Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta e eu vou pedir para que você abra a Bíblia em alguns outros textos que nós vamos estar conversando aqui. Mateus 28, 16 a 20, a palavra de Deus diz o seguinte: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez? Deus, pedimos que Teu Espírito Santo venha nos iluminar, venha nos falar através da Tua palavra, e que isso seja para a Sua glória e para o Seu louvor, e em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Esse texto, meus irmãos, ele é conhecido como a Grande Comissão. E se o Evangelho, que é essa grande conquista, que é esse grande acontecimento, chegou até nós hoje, foi porque 11 homens foram obedientes e obedeceram à ordem de Jesus. É claro, meus irmãos, que Deus ele é soberano, Ele tem todo o poder e Ele poderia fazer da maneira que Ele quisesse. Fazer com que esse evangelho, com que essa mensagem chegasse a cada um de nós. Mas Ele escolheu, Ele decidiu escolher 11 homens e esses homens foram obedientes a Deus. Nesse ide, levar o evangelho a toda criatura, a toda a nação. Eles foram obedientes. Então, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é exatamente isso. A obediência dos apóstolos. A gente pode observar no versículo 16 que diz o seguinte: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando a gente lê esse texto, é interessante a gente prestar atenção. Eles não foram obedientes só a partir do final do trecho. A partir do versículo 20, eles foram obedientes e seguiram obedecendo a Jesus. Mas estar naquele local ali, estar na Galileia, já era uma ordem que Jesus já tinha dado a eles. Jesus, antes de morrer, e antes de ressuscitar, ele estava com os discípulos, e ele disse: após eu ressuscitar, eu estaria com vocês na Galileia. Volte a sua Bíblia um pouquinho. Nós estamos no capítulo 28. Volte para o capítulo 26. Mateus 26, 32. E olha o que Jesus vai dizer para os discípulos. Mateus 26, 32. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para onde? Para a Galileia. Ele já tinha pedido para os discípulos estarem na Galileia. Os discípulos obedeceram. Depois dele ressuscitar, ele se encontra com algumas mulheres. Mais um pouquinho para frente, capítulo 28, versículo 10, o finalzinho vai dizer o seguinte: Jesus falando com essas mulheres: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Então aqui já no versículo 16, a gente percebe que os discípulos estavam na Galileia porque eles estavam obedecendo a Jesus. E o próprio Jesus, ele é o nosso exemplo de obediência. João, capítulo 6, versículo 38, diz o seguinte: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, 100% Deus, igual em poder e em essência a Deus Pai, ele era obediente a Deus Pai. Eles são iguais em poder, iguais em essência, mas eles executam funções distintas. E Jesus é o nosso maior exemplo, porque ele era obediente. Ele falou que desceu não para fazer a vontade dele, mas a vontade de Deus. Ele foi obediente. Filipenses 2,8 vai dizer que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E como, meus irmãos, eu e você podemos obedecer a esse Deus? E eu entendo que é guardando essa palavra. Guardando essa palavra no nosso coração. João 14, 21 diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. A obediência, meus irmãos, ela está ligada diretamente ao amor que nós temos a Deus. Nós obedecemos porque nós guardamos os mandamentos de Deus no nosso coração. Guardamos a sua palavra no nosso coração. E essa é uma demonstração de amor que nós temos. Então, a obediência ela está ligada diretamente ao amor que nós temos por Ele. Se o amamos, nós o obedecemos. Mesmo, meus irmãos, que isso nos custe muito.
Às vezes, diante de decisões difíceis que temos que tomar, devemos obedecer. Diante de situações que às vezes são gritos e desejos da nossa carne, situações difíceis, nós precisamos obedecer. Diante de situações onde ninguém está vendo, eu preciso decidir obedecer. E fazemos isso não simplesmente porque obedecemos, mas porque obedecemos porque o amamos. E fazemos isso mesmo que isso nos custe muito. Não dá, meus irmãos, para poder relativizar as coisas. Isso é relativo, isso aqui era assim naquela época. Hoje é diferente, hoje os tempos mudaram. Eu não posso relativizar as coisas. Eu não posso abrir concessões também. Eu não posso dar um jeitinho. Eu preciso obedecer. E eu obedeço a Deus porque eu o amo. Outro ponto interessante desse texto, que me chama a atenção, está no versículo 18, que fala sobre a autoridade de Jesus. Se, em primeiro lugar, nós percebemos que os discípulos eles foram obedientes, nós percebemos que eles foram obedientes mediante a autoridade desse Jesus. Embora nós não vamos discorrer muito sobre esse ponto aqui, mas o versículo 18 vai dizer que foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade, todo o poder foi dado a Jesus. E foi dado a Jesus pelo Pai. Efésios, Paulo falando ao povo na igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 22 e 23, ele diz o seguinte: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Deus colocou tudo debaixo do senhorio de Jesus, toda a autoridade e todo o poder. Nós precisamos nos lembrar disso, porque quem está nos comissionando, quem está nos enviando, é aquele que tem todo o poder, é aquele que tem toda a autoridade. E isso, meus irmãos, é importante, porque no versículo 19, esse Jesus que tem todo o poder, ele vai dar uma ordem para os discípulos. Versículo 19, ele começa dizendo: portanto, vão. E essa ordem, ela é para quem? Essa ordem é somente para os discípulos? Essa ordem é somente para aqueles 11 que estavam ali? E eu digo 11 porque Judas já não estava mais ali com os discípulos nessa hora. Os 11 discípulos de Jesus estavam representando, meus irmãos, o que logo à frente se tornaria na igreja visível de Cristo, espalhada por toda a face da terra. Logo, meus irmãos, essa ordem foi dada para a igreja. Essa palavra que começa o versículo 19, essa palavra portanto, ela é uma conjunção conclusiva. Ou seja, Jesus está querendo aqui concluir um raciocínio. E é como se ele estivesse dizendo: pelo fato de eu ter todo o poder, pelo fato de eu ter toda a autoridade, eu estou dizendo para vocês, vão. E os discípulos vão nessa autoridade. Então a primeira coisa que eu penso aqui, com relação a essa ordem, que está explícita aqui no texto, ele vai dizer, portanto, vão, e o texto continua, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então a primeira ordem que Jesus dá aos seus discípulos é para evangelizar. Portanto, vão e façam discípulos. Em Mateus 10, nós percebemos Jesus enviando os 12, nesse momento Judas estava com eles, para falar especificamente aos judeus. Em Lucas 10, Jesus envia 72 pessoas para falar sobre a necessidade de termos mais trabalhadores, e ele disse que estaria enviando esses 72 no meio de lobos. Mas aqui agora, depois da sua morte e ressurreição, Jesus está dizendo para os discípulos, vão a todas as nações.
a todas as nações. Tem um texto que diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos. Os discípulos aqui estão sendo enviados a todas as nações e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O pastor Mark Dever, pastor americano, em seu livro chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável, ele afirma que uma das marcas de uma igreja saudável é ter o entendimento bíblico da evangelização. Às vezes parece um tema simples para nós, mas nós precisamos esclarecer ainda algumas coisas aqui. A igreja está sendo comissionada aí, está sendo enviada. E a gente precisa entender o que é fazer discípulos, o que é levar essa mensagem, o que é evangelizar. Ele diz o seguinte, abre aspas, estou convencido de que uma das marcas distintivas de uma igreja saudável é a prática aliada a um entendimento bíblico da evangelização. Nós precisamos compreender exatamente o que é isso e aliar a esse entendimento a prática. Porque ainda, meus irmãos, existem muitas dúvidas e principalmente resistências da nossa parte com relação a esse id. E ele sugere 4 perguntas, que parecem ser perguntas simples e às vezes até desnecessárias porque são tão simples, mas ele vem trazer luz a essa questão da evangelização, do id de Jesus. A primeira pergunta é: quem deve evangelizar? E aí a resposta nos parece fácil, e a gente poderia dizer, todo cristão. Jesus está falando em Mateus 28 para os apóstolos, mas eles representam a igreja de Cristo. Ou seja, todos nós devemos evangelizar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos 8, do versículo 1 ao versículo 4. Atos 8, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos fazer um exercício. Você está em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos 8, de 1 a 4. Olha o que diz esse texto na Bíblia. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Preste atenção nisso. Os que haviam sido dispersos por causa dessa perseguição, meus irmãos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Aqui nós estamos no início, no surgimento da igreja. E nós percebemos aqui que por causa da perseguição, os cristãos, eles se dispersavam. E por onde eles iam pregando a palavra. Eles iam cumprindo o id de Jesus. Ao longo do livro de Atos, nós vamos ver o evangelho se espalhando. Pois os cristãos entenderam que essa missão era da igreja, a igreja que estava surgindo ali. Eles compreenderam isso e decidiram obedecer. Então, quem deve evangelizar? Todos nós. A segunda pergunta é: como devemos evangelizar? E, conquanto essa resposta não seja tão objetiva assim, tem um texto que nos ajuda, que nos traz luz a essa compreensão, que é o texto de Romanos 10, 17, que diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Meus irmãos, para se ouvir algo, alguém precisa dizer. Eu não consigo ouvir se ninguém me disser. Ou seja, a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho, precisa ser falada
ela precisa ser comunicada, ela precisa ser transmitida. E eu quero dizer algumas coisas para vocês aqui, que é através da palavra de Deus que o Espírito Santo nos ilumina. É através da palavra que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é através da palavra que o Espírito Santo salva pecadores. Quem leva essa mensagem, quem tem essa nobre e bela missão é a igreja, mas quem convence, quem converte o coração é o Espírito Santo. Nós somos privilegiados com a graça de Deus em podermos levar essa mensagem. E sim, meus irmãos, isso é um privilégio para a igreja, porque Deus poderia usar qualquer outro meio, mas Ele escolheu usar a igreja dele para cumprir o ID, para cumprir a sua vontade. Meus irmãos, dar um bom testemunho, ser um doador generoso, demonstrar valores éticos e morais de acordo com a palavra de Deus, não é exatamente pregar o Evangelho. Deus pode fazer o que Ele quer e da maneira que Ele quer, mas o Evangelho vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo isso são coisas boas. Todas essas coisas são coisas boas. E isso é um desdobramento do Evangelho. Isso é um impacto que o Evangelho faz na minha vida. Ele me faz dar um bom testemunho, Ele me faz ser uma pessoa generosa. Mas o Evangelho vem pelo ouvir e ouvir a mensagem, e ouvir a palavra. Então, como nós devemos evangelizar? Falando a palavra de Cristo. A terceira pergunta que ele propõe é: o que é evangelização? E as coisas começam a ficar mais claras para a gente. E tem um texto, um autor desconhecido, que já está sendo projetado aí, que traz uma definição muito interessante com relação a o que é evangelização. O texto diz o seguinte: a evangelização não é fazer prosélitos, não é persuadir as pessoas a tomarem uma decisão, não é provar que Deus existe nem fazer uma boa argumentação em favor da verdade do cristianismo, não é convidar alguém para vir a uma reunião, não é expor o dilema contemporâneo ou despertar interesse pelo cristianismo, não é vestir uma camiseta com a frase Jesus salva. Algumas dessas coisas são corretas e boas em seu devido lugar, mas nenhuma delas deve ser confundida com a evangelização. Evangelizar é declarar com a autoridade de Deus o que Ele fez para salvar pecadores. É advertir os homens quanto à sua condição de perdidos e direcioná-los a arrependerem-se e a crerem no Senhor Jesus. A evangelização, meus irmãos, não é algo que deve ser emocionalmente manipulado e muito menos deve ser algo que deve ser feito por coação. A conversão do pecador, ela se dá unicamente por um ato de graça que acontece no coração de cada um de nós através do Espírito Santo de Deus. E a quarta pergunta é: por que nós devemos evangelizar? E a resposta nos parece simples, porque como nós vimos, nós fazemos isso porque nós obedecemos a Jesus. Mas nós temos que ter essa certeza antes. Precisamos reafirmar isso, aquilo que nós já falamos no início. O que move a obediência a Cristo é o amor que nós temos por Ele. Se eu o amo, eu o obedeço. O amor, meus irmãos, ele vem antes da obediência. Caso contrário, corre o risco de nós obedecermos a Deus, mas pelas motivações erradas. O amor vem sempre antes. Uma frase desse mesmo pastor Mark Dever, ele diz o seguinte: se não trabalhamos para fazer discípulos, é possível que não sejamos discípulos dele. Ele disse essa frase num livro dele chamado Discipulado. Se não trabalhamos para fazer discípulos, é possível que não sejamos discípulos dele. Eu sei que talvez você consiga influenciar pessoas através da sua conduta, através da sua maneira de viver. Mas eu quero afirmar para você
que esse evangelho precisa ser proclamado, precisa ser falado para as pessoas. Discípulos geram discípulos. Uma outra frase que de vez em quando nós falamos aqui, nós citamos essa frase, é uma frase de Charles Spurgeon, que diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Que a gente possa se apegar ao conselho que Paulo dá a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 2, quando ele diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Eu sempre digo isso. Eu digo isso muito no grupo pequeno. De vez em quando eu falo essa frase. Conquiste o direito de ser ouvido. Isso não deve ser meu, não, tá? Alguém já deve ter dito isso ao longo dessa história. Conquiste o direito de ser ouvido e pregue o evangelho. De vez em quando, a gente pode até errar na tática, né? A gente pode calcular alguma coisa, planejar alguma coisa e errar na tática. Mas não deixe de pregar o evangelho. O pessoal fala que derrota não se conta, né? Mas eu vou contar uma derrota aqui para poder animar os irmãos com relação a defina uma tática para que você conquiste o direito de ser ouvido. Sexta-feira é minha folga, né? Alguns irmãos sabem disso. E aí, tiro para poder estudar, para ver um filme, enfim. Ali se manda eu arrumar a casa, né? De vez em quando eu arrumo, de vez em quando não. Mas eu levava o pessoal para o trabalho, as crianças para o colégio e tal, e aí o barulho do caminhão do lixo. E eu estava assim, sabe? Tinha lido um livro sobre evangelismo, estava assim voando, né? Estava assim no auge, no êxtase. Falei, cara, eu vou dar um jeito de me aproximar dessa galera. Eu vou tentar dar um jeito de fazer isso. Deixa eu abrir aspas aqui, era verão, tá, irmãos? Depois eu explico por quê. E aí eu falei assim, cara, eu vou preparar um café. Vou separar uns biscoitinhos aqui. Quando eles pararem aqui para poder pegar o lixo, eu vou me aproximar, vou perguntar o nome, vou oferecer um cafezinho e tal. Estava animado, meus irmãos. Estava muito animado. E assim aconteceu. Sexta-feira, barulho do caminhão de lixo. E foi eu para a porta lá. Na hora que eles pararam, falei, oi amigo, tudo bem? Quer um cafezinho? Preparei um cafezinho aqui. Ele falou, quero não. Se fosse um suco gelado, eu aceitaria. Eu estou contando essa derrota para animar vocês, para terem a tática correta. Era calor, meus irmãos. Era 8 e pouca da manhã, já estava um sol daqueles. O cara queria um suco, não queria um café, né? Mesmo errando a tática. Refaça a tática, refaça o planejamento, mas pregue o evangelho. A tempo e a fora de tempo. Como Paulo vai dizer para Timóteo. Um outro conselho, uma outra orientação que Paulo vai dar, agora falando da igreja de Éfeso. Ele diz o seguinte, em Efésios 5, 15, 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Eu tinha que ter lido, mas como sábios, antes de eu ter pensado nessa estratégia. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tem uma frase que é bem conhecida que diz que quem tem fome tem pressa. Essa frase se aplica também ao pecador. Ele não sabe, mas o pecador também tem pressa de ouvir essa mensagem do Evangelho. E essa mensagem do Evangelho foi confiada à igreja. Ela não foi confiada a um grupo, um departamento de evangelismo da igreja. Ela não foi confiada ao pastor da igreja. Ela não foi confiada aos diáconos da igreja. Ela não foi confiada aos líderes da igreja. Ela foi confiada à igreja. Ela foi confiada a mim e a você. Então, meus irmãos, vão e façam discípulos, porque o Espírito Santo do Senhor estará com a gente. O segundo ponto, a segunda ordem que Jesus dá para os seus discípulos, ele continua agora no versículo 20. Ele diz, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Se fazer discípulos leva ao batismo, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, o que? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar nos leva a obedecer a sua palavra.
E cada vez que eu obedeço a palavra de Deus, cada vez que eu estudo a palavra de Deus, cada vez que eu cresço, eu me torno mais parecido com Cristo. E ensinar, meus irmãos, tem a ver com discipular, tem a ver com caminhar junto. Então, o discipulado, o ensino, ele acontece quando um cristão ajuda ao outro cristão a seguir a Jesus. É um discípulo ajudando ao outro. Nós temos duas ordens aqui de Jesus. Nós precisamos ir para fazer discípulos e para ensinar. O que Jesus fez, meus irmãos, durante aproximadamente 3 anos do seu ministério, tanto com os seus discípulos quanto com aqueles que o rodeavam, Jesus, ele ensinou. Abra sua Bíblia em Colossenses 1, 28 e 29. Colossenses 1, 28 a 29. Essa precisa ser uma marca da igreja. Uma igreja que discipula uns aos outros. Colossenses 1, 28 a 29. Eu acho que o texto vai ser projetado. O texto diz o seguinte: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. No próximo slide, esse texto ele vai estar marcado com algumas palavras importantes para a gente. A palavra nós não está marcada, mas ela é a primeira coisa que nos chama a atenção. Isso dá uma ideia de pluralidade. Não sou eu, mas somos nós. Proclamamos, advertindo e ensinando. O ensino mútuo, o discipulado mútuo precisa acontecer no seio da igreja. A cada um com toda a sabedoria. E você pode dizer, eu não tenho sabedoria, eu não consigo. Mas a Bíblia diz, se você pedir sabedoria, Deus dá liberalmente a você. Tiago 1,5. E o texto segue, para que apresentemos, é uma responsabilidade, todo homem perfeito, ou talvez em outras traduções, todo homem maduro em Cristo. Para isso eu me esforço. E aí eu quero dizer que não é fácil, eu quero dizer que não é simples, mas esse esforço, ele vem do próprio Deus, porque ele continua lutando conforme a sua força. A força que eu preciso vem do próprio Deus, que acontece o quê? Que atua poderosamente em mim. Queridos, o discipulado mútuo, ele nos faz crescer no conhecimento do Senhor, ele nos torna mais maduros em Cristo. Oséias 6,3 vai dizer, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. O discipulado, meus irmãos, o ensino entre os irmãos, não só o ensino público aqui domingo após domingo, mas esse caminhar junto, estar junto, ajudando, suportando, precisa acontecer de maneira espontânea e natural no seio da igreja. Eu vou te dizer algumas coisas. Preste atenção nisso. Se eu percebo que um irmão está triste, eu me aproximo dele, eu o ajudo, lendo a Bíblia e orando pela vida dele. Se eu sei que tem um irmão novo na caminhada cristã, eu me aproximo e compartilho da palavra com ele. Ele é novo da fé, ele precisa de ajuda, ele precisa de suporte, ele precisa de alguém que ajude a ensinar a palavra de Deus a ele a cada dia. Ele está dando os primeiros passos na fé dele. Então eu preciso perceber isso como igreja, eu preciso perceber isso e ter a atitude, a iniciativa de ir e ajudar. Se eu percebo que algum irmão está pecando, eu não saio falando para todo mundo, eu não boto anúncio, eu não saio fofocando para outras pessoas que a pessoa está em pecado, ou isso ou aquilo. Eu não posso olhar para um cisco no olho do meu irmão e esquecer da trave que está em meu olho. Então, quando eu percebo isso, o que eu faço, meus irmãos? Eu chego até ele. Eu me aproximo, eu converso com ele em amor, eu explico a palavra, eu falo da necessidade do arrependimento e nós caminhamos juntos.
Isso é o discipulado, isso é o ensino. Se eu vejo que o meu irmão está indo por um caminho errado, eu me aproximo para poder apontar o caminho. Nós, como igreja, nós precisamos ter essa iniciativa. Isso precisa acontecer aqui no meio da igreja, no meio dessa igreja local. Mais uma vez, meus irmãos, eu não faço isso simplesmente porque eu preciso obedecer ao ID de Cristo. Sim, eu preciso obedecer ao ID de Cristo. Mas eu faço isso porque eu amo ao meu Senhor e porque eu amo ao meu irmão. Eu faço isso porque eu amo. Presta atenção nisso. Como igreja, nós não podemos permitir que ninguém caminhe sozinho. Como igreja, nós não podemos permitir que ninguém caminhe sozinho. E eu quero te propor alguns desafios e alguns difíceis. Tenho convicção disso, sei que não são fáceis. O primeiro desafio é: procure conhecer a todas as pessoas da tua igreja. Difícil? Nós temos aproximadamente 200 e poucos membros, mas nós temos algumas oportunidades. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma oportunidade ali no Café e Comunhão. A Viviane fez uma estatística rápida. Tirando as pessoas que estavam trabalhando, apenas 10 pessoas vieram. Sinto muito por vocês perderam um belo de um banquete, preparado com muito amor e carinho pelo pessoal. Mas era uma oportunidade de estarmos juntos, estreitarmos os nossos relacionamentos e conhecermos alguém que a gente não conhece na igreja ainda. E nós temos alguns outros eventos que reúnem a igreja, é a oportunidade de conhecermos pessoas novas. Eu sei que nós vamos ter aqueles amigos mais chegados, aqueles que nós temos mais intimidade, normal isso. Mas é um desafio para mim e para você. Para mim, para Pablo e para Sávio fica fácil, né? Todo mundo que chega, a gente acaba conhecendo. Talvez seja mais difícil para você, mas se esforce nisso. Procure conhecer a todas as pessoas da sua igreja local, porque nós temos um compromisso mútuo aqui, meus irmãos. Nós temos um compromisso um com o outro. Segundo desafio: você tem sentido falta de alguém aqui na igreja? Ligue para essa pessoa. Ligue para ela e pergunte se ela está bem, se está tudo certo, se ela precisa de alguma coisa. Terceiro desafio: leia a Bíblia e compartilhe com alguém aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Eu sei que na roda de amigos surge todo tipo de papo. Futebol, política, mais o quê? Enfim, vários tipos de assunto. Mas tão bom seria se tudo terminasse falando da Bíblia, compartilhando uns com os outros aquilo que Deus tem feito. Alguém tem dúvida, comenta, compartilha, outra ajuda. E assim nós vamos crescendo. Leia a Bíblia e compartilhe com as outras pessoas aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Se você leu um bom livro, faz o seguinte: compra um outro, compra um igual e abençoa alguém. Dá para alguma pessoa esse livro e depois senta com ela e compartilha com ela. Parece que eu estou falando de coisas utópicas, impossíveis de acontecerem. E a gente não pode deixar que esse tempo que a gente vive, a correria do dia a dia, tire isso de nós. Porque nós fomos comprados por um alto preço para sermos igreja e termos esse compromisso, essa responsabilidade de cuidado um com o outro. Ensinar, discipular, caminhar junto. E a última, meus irmãos, e talvez a mais difícil: está com algum problema? Não caminhe sozinho. Compartilhe o seu problema com algum irmão, para que ele possa ser um suporte para você. Eu acho que isso se tornou uma realidade. Eu tenho dificuldade de me abrir com alguém. Mas isso é um desafio para mim e para você. Às vezes eu estou com um problema, eu me abro só com a minha esposa. Eu converso só com ela. Procuro outros irmãos queridos. Compartilhe com algumas pessoas do seu grupo pequeno, com uma ou com duas pessoas, a dificuldade que você está passando, para que essa pessoa, para que essas pessoas possam ser suporte para você. Se você está com um problema, não caminhe sozinho. Aliás, não caminhe sozinho de maneira nenhuma. Esteja junto. E essa, meus irmãos, é uma responsabilidade nossa. O discipulado, como vimos no texto que lemos acima, sou eu ajudando ao meu irmão a se tornar maduro em Cristo,
a cada vez mais se parecer com Cristo. Quero já partir para o final. Jesus, ele dá 2 ordens. E depois de dar essas 2 ordens, ele nos dá uma garantia. Ele nos dá uma certeza. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A forma como Jesus finaliza esse trecho é fundamental para sabermos que essa missão é da igreja, mas que nós não estaremos sozinhos. Essa promessa não é só para o futuro. Como o texto fala, eu estarei convosco todos os dias até os fins dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Pode não parecer, mas às vezes a gente projeta isso lá para frente quando Jesus voltar. Mas o que o texto está dizendo é que Jesus está conosco agora. Está com a gente na nossa caminhada. E a gente percebeu que a igreja que era perseguida, o texto que nós lemos de Atos, a igreja era perseguida e ela não parava de avançar. Mesmo sendo perseguida, torturada, aprisionada, algumas pessoas morreram, mas eles avançaram, eles foram. Eu sei que a gente não tem essa dificuldade aqui hoje, no Brasil, mas nós ainda temos irmãos ao redor do mundo que não podem professar essa fé. E mesmo assim, esses irmãos estão avançando. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Se uma igreja que é perseguida, torturada, que alguns morreram inclusive, ainda assim eles avançaram, eu pergunto para você, o que nos impede de nós avançarmos? O que impede de nós irmos? Talvez a falta de compreensão de que essa missão é da igreja. Parece um absurdo dizer isso, mas às vezes pessoas não compreendem isso muito bem. Essa missão é da igreja, essa missão é minha e sua. Essa missão é nossa. Então a gente precisa ter uma compreensão correta do que é ir e evangelizar e fazer discípulos. Será que a barreira é a sua timidez? Talvez eu não saiba falar, talvez eu não saiba me expressar, talvez eu tenha medo. Mas se apegue a essa garantia. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Meus irmãos, simplesmente vamos. É o próprio Deus quem vai nos ajudar, pois Ele estará sempre conosco. Um amigo, um irmão aqui da igreja, compartilhou um vídeo no Instagram comigo essa semana e parecia até que ele estava dizendo que eu ia falar alguma coisa sobre igreja hoje aqui, mas ele não sabia. E uma frase que essa pessoa falou, eu acho interessante porque ele, na tela assim, estava a pessoa falando e tinham 2 figuras assim, né? A frase dele dizia o seguinte: Jesus nunca falou, pecador, ache uma igreja. Mas ele disse à igreja, vá e faça discípulos de todas as nações. E aí ele vai comparar a igreja, que é uma igreja de atração, e aí ele representa isso numa figura simples, né, como um rabiscozinho. E as setas, né, vindo para dentro da igreja, assim, né? Essa igreja é uma igreja atrativa, ela tem muitos eventos, ela tem algo espetacular acontecendo, luz, telão, nada contra, né? A questão é motivação, né? Mas essa igreja é uma igreja que quer atrair os pecadores através exatamente dessas coisas. É uma igreja da atração. Mas como a frase diz, Jesus nunca disse, pecador, vá para a igreja. Pecador, se arrependa e procure uma igreja. E ele compara essa igreja com uma igreja de discípulos atraentes. E aí a setinha não está para dentro, a setinha está para fora. Inclusive a palavra igreja significa exatamente isso. Chamados para fora. E eu complemento com chamado
específico. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a observar tudo o que eu tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é uma igreja de discípulos que vão. Discípulos atraentes, que vão em busca dos pecadores. A igreja que vai em direção ao irmão para poder ser auxílio, para poder ser suporte, para caminhar junto no discipulado. Quero chamar a banda à frente e eu quero concluir. Quero concluir afirmando mais uma vez que a igreja, ela precisa ir. E o texto de Atos 2:47, ele vai dizer: e o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Quem acrescenta é o Senhor. A nós cabe ir. Nós precisamos ir. Porque quem salva, quem convence é o próprio Deus. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós vamos cantar uma música agora que fala que toda a criação obedece a esse Deus. E embora eu seja uma criatura de Deus que se transformou em filhos por adoção a esse Deus, se toda a criação adora, eu também. Uma parte da música vai dizer que és aquele que não deixa um só para trás. A música vai dizer isso. E a Bíblia diz que eis que eu estou com vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, como igreja do Senhor, só vamos. E que Ele nos abençoe.